pessoal, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet para falar de Copa do Brasil. Ontem a terceira fase começou, hoje continua com jogos importantes, entre eles Novo Horizontino e Corinthians, jogo complicado para o Corinthians fora de casa. Corinthians gosta de jogar em sua casa, mas quando viaja sempre tem dificuldades. Sem Memphis Depay provavelmente, sem Gustavo Henrique provavelmente. Corinthians tem a estreia pelo menos de um treinador, Bernardo Ramos. Finalmente o Corinthians acertou um treinador. Acho que não teremos mudanças muito drásticas, pelo menos nesse começo de trabalho do Dorival. Vale lembrar, para mim o Dorival é um técnico muito superestimado, mas tudo bem, vamos lá. Vale lembrar que em 2021 ele estava sem mercado no futebol brasileiro. Sim. Em 2022 é contratado pelo Ceará, dirigiu o Ceará apenas 18 vezes. Quem superestimou o Dorival Júnior foi o Flamengo. Mas então, tem uma questão no Flamengo em relação ao Dorival. O Dorival no Flamengo ganhou Copa do Brasil e Libertadores em 2022, fato, mas o Flamengo jogou bem um mês. Sim, foi criticado. Jogou um mês. Quase perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil. Quase perdeu a final para o Corinthians e quase perdeu para o Atlético Paranaense a final em Guayaquil da Libertadores da América. Então, assim, não foi, embora tenha rendido frutos, resultados, um trabalho de outro mundo. Para mim, no São Paulo, tampouco. Fez um Campeonato Brasileiro terrível pelo tricolor paulista. Aquele São Paulo do Dorival venceu uma partida só fora de casa contra o Bahia, se eu não me engano, na última rodada. Então, um time que não ganha fora de casa. Então, falando sobre o Dorival, na minha opinião, é isso. Quando a gente fala sobre o Dorival Júnior, e aí a gente mais uma vez remonta ao Flamengo, né? Ele gostava de jogar com o Losango no meio de campo. Com o Thiago Maia, Everton Ribeiro na direita, João Gomes na esquerda e Arrascaeta à frente. Já existe uma plataforma de jogo assim no Corinthians. Exato. Né? No cenário ideal, não é o que vai acontecer hoje, com Ranieri, Carrilho, José Martínez e Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro está fora, deve demorar mais umas 2 a 3 semanas para retornar ao time do Corinthians. Então o Coronado deve ser esse cara. Ele deve utilizar o Coronado nessa posição, com o Memphis, que não vai jogar hoje, por causa daquela lesão sofrida no jogo contra o Flamengo, e o Yuri Alberto. Acho que ele vai fazer o Corinthians jogar dessa forma, ou seja, ele não pega legado zero do Ramon Dias, embora tenha sido um trabalho bem meia-boca. O Ramon Dias, nos melhores momentos dele à frente do Corinthians, usava essa plataforma de jogo, que eu acho que o Dorival Júnior vai beber na fonte disso aí. Ele pode armar o time num 4-2-3-1 também, mas se ele precisar de pontas, esse time do Corinthians não os tem. Não vai funcionar. O jogador que pode atuar mais aberto pelo lado esquerdo, e não é necessariamente um ponta, é o Thales Magno. E só ele? Só ele. O Romero é mais um secretário de lateral do que um ponta, né? Então, eu acho que o Dorival Júnior vai beber nessa fonte. Sobre o Novo Horizontino, Isa, teve uma era Eduardo Batista, que eu não entendo até hoje porque foi demitido. Veio esse cara aqui, o Humberto Louser, que para mim não é um bom técnico, mas ele, assim como o Dorival Júnior, não pega legado zero. Né? Ele vai manter o sistema com 3 zagueiros, com o Donato sendo o zagueiro centralizado, e vai usar muito as pontas. Com o Wagninho, que pode jogar como lateral esquerdo, ponta esquerda, ponta direita, lateral direito, acho que hoje mais aberto pela direita, e o Patrick Bray, ex-Botafogo de Ribeirão, jogando mais aberto pelo lado esquerdo, e o Friso sendo centroavante. O Friso é um bom jogador. O Oyama, interminável Luiz Oyama, joga como um volante nesse time do Novo Horizontino. E eu vou botar na tela, eu e a Isa, né, porque eu não estou sozinho aqui, as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado na BandBet, com BandBet Multiplica para esse jogo, e eu as coloco agora na tela para você. Basta você clicar no botão Copa do Brasil e aí você tem vários jogos, Paysandu e Bahia, Ceará e Palmeiras, sobre o qual a gente já falou, Botafogo e Capital, e tem aqui Novo Horizontino e Corinthians. Com o Corinthians ganhando o jogo e ambas as equipes marcando. Essa oportunidade de mercado, esse BandBet Multiplica com odds turbinadas, está pagando R$ 6,50 nessa combinadinha. O mercado, coitado, em média, R$ 5,50, ou seja, não tem por que você não fazer a sua fezinha na BandBet. Tem jogo grande pela Copa do Brasil e tem jogo enorme pela UEFA Champions League em Barcelona hoje. Hoje temos o segundo jogo da semifinal, jogo de ida.
Segundo jogo, eu digo, ontem foi o primeiro, hoje é o Isso. segundo da semifinal. Você tá certo. Nesse sentido, Barcelona e Inter de Milão, das equipes tradicionais, ao contrário de... Não que Arsenal e PSG não sejam tradicionais, mas não tem tradição na Champions League, coisa que Inter e Barça têm e tem um histórico muito importante. Inclusive, Berna, você que gosta de história, acho que um dos confrontos mais emblemáticos desses dois na Champions, 2009 e 2010, a temporada que a Inter de Mourinho eliminou o Barcelona de Pep Guardiola. Acho que esse é um dos top 3. Não foi um grande... Mas é emblemático. midiático. Mas é emblemático, né? Porque o Mourinho, naquele dia, tinha vencido, né, no San Siro, e aí jogava por um empate no Camp Nou. E aí ele teve um jogador expulso e armou o time para se defender, para não tomar gol. Foi um massacre do Barcelona nessa partida, mas deu Inter, né? A Inter foi à final e acabou ganhando do Bayern de Munique, com o Diego Milito, argentino, que depois foi para o Racing, a casa dele, jogando demais, marcando 2 gols na grande final. Inclusive o Barcelona fez uma sujeira nesse dia aí, porque, na verdade, noite na Europa, né? Porque quando acabou o jogo, o Mourinho saiu comemorando que nem um maluco. E aí eles ligaram aqueles... como é que é o nome daquilo? Irrigadores, né? Então a Inter não teve como comemorar no campo, né? Foi, inclusive, uma coisa feia que fez o Barcelona. Mas aquele time do Barcelona, Isa, na minha opinião, é o melhor time que eu vi jogar. Né? Aquele time que ganha a Champions em 2009, em cima do Manchester United... E ganha em 2011 em cima do United de novo, para mim, na maior exibição que eu vi de um time de futebol, a vitória por 3-1 sobre o United do Alex Ferguson. Esse jogo foi um Wembley na Inglaterra e o Barcelona fez o que quis com o Manchester United naquela tarde. Foi à tarde o jogo na Inglaterra, né? Então, assim, tudo isso para dizer que tem muita tradição envolvida. Quando a gente olha para a Inter, lá nos anos 60, né? O Catenaccio, falando em retranca, foi inventado por um técnico da Inter, o Heleno Herrera. Era espanhol, foi para a Inter e criou um sistema de retranca que ninguém conseguia passar. E a Inter ganhou 2 Champions Leagues, era a Copa dos Campeões da Europa, nos anos 60, quebrando a hegemonia do Real Madrid, que parecia invencível naquela época. Para o jogo de hoje, nada de retranca. Nada de retranca. São 2 times que propõem muito o jogo, né? O pessoal olha meio torto para o Simone Inzaghi, esse sistema dele com 3 zagueiros na equipe da Inter, né? Como se isso denotasse retranca, o que definitivamente não é. Até porque ele tem 3 zagueiros de boa saída de bola. O Pavard está fora, né? Que era um lateral que virou zagueiro pelas mãos dele. Joga o Bissek, que é bom zagueiro, né? Embora tenha falhado num jogo recente da Inter, acho que contra o Milan. O Acerbi centralizado, bastou ali pelo lado esquerdo. E aí, para você ver como é um time ofensivo, né? Ele pega o Çalhanoğlu, o meia turco, que é muito criativo, sempre foi uma espécie de camisa 10, e o recua para jogar como volante. Para quê? Para ter mais saída de bola, né? E aí joga mais à frente com o Barella, que é capitão da seleção da Itália, e o Mkhitaryan, o armênio. Mais à frente, Marcos Thuram, provavelmente de volta nessa partida de hoje, né, Isa? E o Lautaro Martinez, que virou meme na Copa do Catar, perdeu uma série de gols, mas tá fazendo uma temporada... Fazendo gols e... de bola de ouro. Toques na bola, assim, impressionantes. Impressionantes. Né? O Lautaro Martinez, para mim, tá fazendo temporada para brigar pela bola de ouro. Vejamos até onde vai a Inter. Exatamente. Até onde vai a Inter nessa Champions League. Se ganhar a Champions, eu acho que é candidatíssimo. O Thuram deu uma assistência para ele no jogo contra o Bayern de Munique, uma coisa espetacular, ele mete de 3 dedos. Esses caras estão jogando demais, esses 2 estão jogando demais. O Marcos Thuram, que é filho do grande Lilian Thuram, né, que jogou no futebol italiano há muito tempo, no Parma, na Juventus. Inclusive fez 2 gols na semifinal da Copa do Mundo de 98 pela seleção da França. Ele nunca tinha feito gol na vida, meteu logo 2 naquele jogo que classificou a França para pegar o Brasil na grande final. Do lado do Barcelona, também tem muita qualidade, né? E a gente fala do Hansi Flick e tem que falar também sobre uma solução que ele encontrou para o Pedri. O Pedri nunca foi volante, né? O Pedri era um jogador que atuava mais à frente. O que ele fez? Falou, eu tenho Rafinha, Dani Olmo e Lamine Yamal, deixa eu recuar um pouco, né? E aí ele está fazendo uma dupla ali com o Frenkie de Jong, saindo mais, organizando mais o jogo. São 2 jogadores que têm a prerrogativa de gerar jogo para o time do Barcelona. Eles jogam mais à frente, mas eles fecham bem o meio de campo, né? E o Lewandowski está fora. Esse é um problemão para o Hansi Flick,
Ferran Torres, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu na final da Copa do Rei, deve ser aproveitado como um falso centroavante nessa partida, viu, Isa? E no miolo de zaga, para mim, tem um zagueiraço, o Íñigo Martínez, jogando ao lado do Cubarsí, que é muito promissor. O Koundé, que foi muito bem na final da Copa do Rei pelo lado direito. O Gerard Martin, a antítese dele, foi muito mal naquela partida contra o Real no último sábado, atuando pelo lado esquerdo no lugar do Baldé. E o Szczęsny é o goleiro, o goleiraço polonês. A Polônia que já teve o grande Tomaszewski, tem mais um goleiro excepcional, veterano já, que é o Wojciech Szczęsny. Então vamos parar de lenga-lenga, eu estou falando muito aqui, vamos botar as melhores oportunidades do mercado na tela, né, Isa? Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, né, e você vai entrar na capa do site bandbet.bet.br. Aí, Isa, é o seguinte, você vai clicar, você, Isa, e você que nos assiste... Já vou pegar meu celular aqui. Tá bom, você vai clicar no botão UEFA Champions League, tá? Deixa eu clicar aqui, feito. E aí tem aqui o Bandbet Multiplica. Já na cara do gol, tá? Então é o seguinte, resultado final, Barcelona ganhando o jogo em Montjuic, com Rafinha em 2 redes, Bandbet vai pagar R$ 3,80 para você. Tá bom. Tá? Contra R$ 3,25 da concorrência. É mole ou que mais? Essa é a melhor oportunidade de mercado que você pode ter em todos os sites da Bandbet. Então faça sua fezinha agora nesse grande duelo de UEFA Champions League. O que eu sempre falo por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.